Olá, amigos assinantes, telespectadores, aquele abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos assiste pela TVC em Itabuna, Canal 3 e em Ilhéus. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Eu quero abraçar também você que nos assiste pelo tviplay.com.br ou você que nos assiste pelo YouTube /TVI Oficial. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos começando mais um Alô Cidade. Eu, Rui Corrêa, estamos aqui para debatermos os assuntos, né? Foram notícias essa semana sobre a política de Itabuna, Ilhéus, da Bahia e também do Brasil. Abraço, Rui. Bom dia, Barbosa. Bom dia, telespectador. Ô, Rui, Itabuna, sem dúvida alguma, a questão do momento política é a candidatura, ou a possível candidatura do prefeito atual, Fernando Gomes, né, já que o Som é pré-candidato, mas o Fernando Gomes está decidindo agora aí a ser candidato, como falamos aqui, né, semana passada, devido a essa reviravolta no processo. Mas o que é que será que está pegando, Rui? Você que entende isso aí, porque foi declarado já que Fernando é pré-candidato, mas a gente não viu nenhuma ação ainda por parte do atual prefeito. É verdade, Barbosa. Bom dia. Bom dia. É verdade. Agora, o elemento novo aí é por conta daquela decisão ainda do juiz da Vara da Fazenda Pública, por conta da ação que ele foi condenado por improbidade administrativa. Né? Essa ação ainda está, embora Fernando tenha conseguido o efeito suspensivo lá no segundo grau, no tribunal, está gerando efeitos ainda, aquela decisão do juiz, agora na Justiça Eleitoral. Certo? Porque, por conta do trânsito julgado, o juiz determinou a informação de praxe a todos os órgãos que terão que ser notificado ou cientificado da decisão do juiz para que se cumpra a sentença. E nesse caso, me parece, o que eu soube, porque eu não tive acesso à sentença, mas eu conversei com um amigo e ele me disse que, por conta dessa restrição, a defesa de Fernando se antecipou, peticionou ao juiz, pedindo, inclusive, a retirada dessa restrição por conta da decisão do Tribunal de Justiça. Mas a informação é que o doutor Antônio Carlos, né, ele é juiz da zona eleitoral aqui em Itabuna, e ele indeferiu essa decisão, manteve a inelegibilidade, quer dizer, manteve nos arquivos do TCE essa inelegibilidade por conta, né, e nessa decisão, segundo esse meu amigo, foi fundamentada em uma decisão recente do TSE em um processo semelhante. Agora, Rui, se a juíza, né, que analisou esse apelo, né, da defesa de Fernando, né? Não, o juiz Antônio Carlos. Foi um juiz, né, que analisou. Porque na esfera eleitoral. Não, mas eu digo a juíza que deu sim, a decisão. a juíza desembargadora lá. Que deu a decisão de suspender, né? Rosita Falcão. De suspender até que fosse totalmente... suspendendo os efeitos, como né? você falou, né, na dúvida pro réu, né? Então, o TSE não tem que obedecer isso, não? Não, ele foi notificado. Mas, por exemplo, a decisão lá do juiz Antônio Carlos da área eleitoral, né, com esse fundamento de uma decisão do TSE, que diz que são coisas diferenciadas. Justiça vai ter, pelo que eu entendi, que esse meu amigo me informou, esse assunto vai ter que ser debatido num campo, não vai ser automático, chegou não, entendeu? Mas eu acho assim, eu não sou né, você que é o expert no assunto e vai dizer pra gente. Por isso que eu, como leigo, eu quero entender, né? Se há uma decisão de que aquele julgamento que foi feito, e a partir daquele julgamento que foi a decisão da inelegibilidade, se esse julgamento está suspenso até a segunda ordem, ou até o segundo, como é que chama? Até o segundo a decisão, né? Por que o TSE vai manter se a base que ele teve a inelegibilidade está suspensa? Entendeu? Veja bem, porque, como eu estou dizendo, conceito, né, de justiças, né, capacidade, como é que diz, fundamentos que cria a própria, existe, por exemplo, a justiça eleitoral, ela, embora na eleição passada, você há de lembrar de que a questão de Fernando no TSE, no TRE,
né? Foi basicamente o quê? A questão de um processo do TCU. Isso, Que o Tribunal de Contas da União. É federal, tá certo? né? É federal. Então atrai o quê? A competência da Justiça Federal. Mas no caso específico de elegibilidade, a competência exclusiva da Justiça Eleitoral. Até porque, veja bem, a Justiça entende que pode, por exemplo, no caso de Fernando, o relator adentrou na questão técnica. Então, a Justiça Eleitoral julgou se havia um ato de improbidade ou não na rejeição das contas. Porque, né, se as contas, embora rejeitadas, mas nem toda conta rejeitada significa inelegibilidade, porque a conta rejeitada ela tem que trazer o vício, né, da improbidade, ela tem que ser demonstrada, tá certo? E ela tem que estar assinalada, consignada no acordo ou na decisão. Na decisão, né? Entendeu? Então são justiças independentes. Então a Justiça Eleitoral, quando ela está na sua competência, ela traz para si julgamentos complexos. Tá certo? Então se explica por isso. Eu estou dando um exemplo que nós vivenciamos. Tá certo? Nesse caso vai ser mesmo. A Justiça Eleitoral, o que o juiz está dizendo, ó, a nossa competência aqui, certo, não chega, certo, por exemplo, a acatar essa decisão. Não vou acatar porque aqui a gente vai conhecer a matéria de fundo e decidir sobre ela. Não vai ser aquela decisão de lá. Há outros precedentes, por exemplo. Isso é comum, é bom esse debate porque isso termina. É comum, por exemplo, a gente verificar contas rejeitadas de prefeito, rejeitada pelo tribunal, quer dizer, com parecer técnico, conta do tribunal, mas confirmada pela Câmara, que é que tem competência na questão dos prefeitos, julgamento, certo? E aí os prefeitos, os que têm a conta rejeitada, eles quase sempre deixam o último 6 meses, 1 ano anterior à sua rejeição de suas contas pela Câmara, para questionar isso na via judicial. E às vezes consegue liminares. E na Justiça Eleitoral já há entendimento que essas liminares, dado na perna ou na boca da eleição, eles não acatam. Porque não mostra o ânimo para você desconstituir aquela decisão, ver que é uma decisão só para aquela eleição. Então já há um entendimento da Justiça Eleitoral. Então, ela é ampla, ela analisa as questões que são apresentadas a ela com maior amplitude. Ok. Bom, Rui, por falar nisso, né, o imbróglio no Tribunal da Bahia continua, o CNJ, né, suspendendo mais juízes que estão envolvidos aí em corrupção, né? Exato. Denúncia de que eles recebem dinheiro para vender sentença, né? Então, a coisa está complicada, né? E por falar nisso, isso será que teria alguma influência nesse processo que foi julgado, que a gente está comentando aqui, do prefeito Fernando Gomes? Não, eu não acredito. É porque as pessoas, né, é natural na política, e aí você, vez em quando, numa esquina, no bate-papo, você vê, tipo, foi muito dinheiro, essa decisão e tal, isso, aquilo. Não, eu acho que pelo histórico da desembargadora Rosita Falcão, a decisão dela também, eu não vejo assim como uma decisão que, digamos, que vá contra os princípios do direito. Acho que ela foi ponderada. Na dúvida, ela achou o melhor, porque está se tratando o quê? Da perda de um mandato, né? O mandato que foi conseguido com voto popular. Então, a justiça tem que ter realmente uma certa acuidade nessas decisões, tá certo? Então, na questão jurídica mesmo, eu entendo que ela foi muito ponderada, uma decisão curta, mas bem abalizada, e como o senhor disse, ela preferiu, na dúvida, em favor do réu. Então, suspendeu os efeitos até que o recurso de admissibilidade, ou a prova de que se o recurso de Fernando foi protocolado a tempo, né, e depois passar pelo recurso de admissibilidade, que eu acho que não tem. Eu acho que pode até a justiça, a juíza lá, a Câmara, confirmar
né, a depender essa questão que eu acho processual, que é do prazo, né, e depois ainda tem a questão da admissibilidade, o recurso para o STJ. E aí eu acho que não vai prosperar, porque eu não vi na decisão do juiz nenhuma decisão, nenhum diferimento a uma lei federal. Então, certo? Mas é o tempo que ele vai passar mais 6 meses, termina o mandato e os efeitos já não serão tão maléficos a ele. Ok. Bom, eu falei aqui sobre essa questão do CNJ, né? A Operação Faroeste, como já está conhecida. Os juízes todos são réus pela Corte Especial Superior do Tribunal de Justiça e a decisão foi tomada na última terça-feira, dia 26, contra os desembargadores Gesivaldo Nascimento Brito, José Olegário Monção Caldas, Maria da Graça Osório Pimentel e Maria do Socorro Barreto. Ainda Santiago, além dos juízes Marivaldo Almeida Moutinho e Márcio Reinaldo Miranda Braga e Sérgio Humberto de Quadros Sampaio. Esses são 7 juízes afastados e processados pelo CNJ, né? Pois é. Eu acho que esse movimento que começou com aquela ex-presidente do CNJ, que é baiana, que teve até aqui nesse programa, né? Foi a Eliana Calmon. Nós entrevistamos ela aqui. Exatamente. Eu acho que vem surtindo efeito e a gente vê cada vez mais essa prática de corrupção dentro do judiciário sendo descoberta, né? Que é muito lamentável. Muito importante isso para a justiça brasileira, né? Bom, mas vamos fazer um intervalo comercial. Já já voltaremos para o segundo bloco do Alô Cidade. Estamos de volta a mais um bloco aqui do nosso Alô Cidade. Eu, Rui Corrêa, estamos aqui comentando os assuntos da semana, né? O que mais marcou aí, né, durante essa semana que passou na nossa política aqui regional e também estadual e nacional. Bom, Rui, a gente estava falando há pouco sobre questões judiciárias, né? Isso referente à possível pré-candidatura ainda do atual prefeito Fernando Gomes. E falamos também da situação, não falamos, aliás, da situação que pode ficar o pré-candidato Som. Como é que fica, então, essa situação? Será que o Som realmente se afasta ou vai ser vice do Fernando se ele for candidato? Ou o Som vai seguir uma candidatura solo, né? Sem estar coligado com o prefeito atual Fernando Gomes? O que é que você acha? Isso aí é ruim para o prefeito, se ele sair candidato? Será que isso pode acontecer realmente? Olha, Barbosa, só para registrar um fato que eu não coloquei na fala anterior. O fato do juiz ter negado essa questão aí né, não encerra a questão, porque, embora tenha havido essa decisão, o partido, se Fernando decidir ser candidato, o partido pode protocolar o pedido de registro dele e ele vai ser candidato sub judice. Certo. Tá certo? Certo. Então, como foi da outra vez? Como foi da outra vez, Agora, sobre o aspecto político, eu imagino, eu já disse aqui umas 2 ou 3 vezes em programas anteriores, que essa indecisão das candidaturas que estão colocadas aí no cenário itabunense, a mais prejudicada, no meu ponto de vista, que se preparou ser candidato, é a de Som, exatamente por conta dessa indecisão de Fernando. Uma hora ele é candidato, outra hora não é. A semana passada não tem 15 dias. Eu vi uma foto, ele levantando o braço de Som e dizendo que Som era o candidato. Agora, ultimamente, ele voltou a ser candidato. Então, isso altera nas relações políticas de Som, de aliança e tal, gera digamos, uma insegurança, uma descredibilidade da candidatura. Que nada, Fernando vai ser assim assado. Do outro lado, você, por exemplo, se você imaginar uma chapa Fernando e Som, há uma acusação que fica muito fragilizada sob o ponto de vista do embate político, a política passa a ser, deixa de ser uma coisa unipessoal e passa a ser um projeto de família. Né? É uma coisa que é muito reclamada. Aqui em Itabuna, inclusive, já houve ações da Vara da Fazenda Pública questionando exatamente o que eles chamam de nepotismo, família, todo mundo dentro do governo. Então, eu não acho que seria bom para Som. Eu acho que das candidaturas que estão colocadas, independente de mérito, de valor, isso ou outro, de julgamento, eu acho que do plano tático, a mais prejudicada até o momento é a de Som,
por conta exatamente dessa indecisão do seu grupo político. É ou não é tal. E aí a gente está, ao que hoje é quanto do mês? 29, né? Praticamente o quê? 28, 29. 28, amanhã é 29. Né? Ao que 75 dias da eleição. Do dia da eleição, Do dia da eleição. Para a campanha falta apenas 30 dias, né? Pois é, 30 dias. Para começar a campanha no Aí rádio você e na tem que televisão. organizar, né? E agora tem coisas que são fundamentais para você consolidar, passar a imagem que de sua candidatura é sério. O quê? Por exemplo, convenções. Né? As convenções começam agora no dia 31 a dia 16. Até o dia 16 de setembro. Não é isso? 17 a 26 é o pedido de registro. Então, para quem quer ser candidato, teve competitividade, eu acho que o prazo, o tempo está muito escasso. Muito escasso. Agora, um fato, Rui, que eu estou percebendo até através das redes sociais, é o desinteresse da população ainda por essa questão política. Né? Eu tenho visto aí lives, que está na moda agora é live, né? Que na verdade é um termo em inglês, mas nada mais é do que ao vivo, as pessoas estão falando muito ao vivo. E eu vejo essas palavras aí dos candidatos. Ontem mesmo, por exemplo, tinha uns 3 na rede social ao mesmo tempo. E você não vê mais que 50, 60 pessoas assistindo essas lives. É difícil, né? Tem um peso muito grande para você conseguir atrair. Essas lives só dá muita gente quando é musical. Então você vê 60 pessoas assistindo uma live, na melhor das hipóteses, são as pessoas envolvidas ali com o candidato. Né? Exatamente. Agora, eu acredito isso, Rui, justamente a falta de interesse, porque se a população tivesse interessada mesmo em saber quem são os candidatos, eu tenho que conhecer o cara que eu vou votar, mais, né, saber se ele tem capacidade ou não. Acho que a internet seria o momento, porque está todo mundo na internet, né? Ultimamente, todo mundo entre aspas, né? Mas eu diria a maior parte da população hoje está na internet. Eu acho que, por exemplo, quando você faz a live, o meu entendimento é que o seu aproveitamento ele é equivocado da forma que está. Porque se eu sou candidato e eu organizo uma live com 30, 40, 15 pessoas, mesmo que seja minha, eu quero, por exemplo, dar vazão, eu quero discutir com ele o que cada um pensa daquilo que eu penso. Tá certo? Para consolidar a ideia de um projeto de governo. Exatamente. Só fulano, da Universidade Federal, certo? Doutor isso, tal, em meio ambiente, tal, o que o senhor acha, tal. Passa a ser uma interlocução, uma discussão interna na rede social, certo? Mas o que eu vejo aí é muito egolatras, né? Vender a imagem. Então, passou a ser uma coisa vulgarizada mesmo. Todo mundo, e tudo assim, na pandemia, uma live na pandemia. Como o nego se comporta na pandemia, né? Tudo agora é a pandemia. E interessante, Rui, que os discursos são sempre os mesmos, né? Todo mundo vai lá falar que a saúde está mal, que a segurança está mal e tal, mas ninguém tem um projeto. O desenho, né? De como deveria ser. Construir aquilo, de como deveria ser, né? Então, é muito fácil falar, mas é difícil apresentar uma proposta, uma solução, um plano de governo para aquilo. Então, o plano de governo hoje é uma coisa meramente figurativa que o candidato faz ali para tapear, para dizer que tem um plano de governo. Uma exigência, diga, de lei. A lei exige. A lei exige isso, mas ninguém cobra. Não, aí você acha isso, você entra lá no Google, plano de governo para resistir candidatura, você entra lá, tem milhares, centenas. Não precisa, o cara só Ctrl-V, um Ctrl-C. O cara só bota lá, Brasil, o emblema do partido, o símbolo, né? Partido, e altera os nomes, tal, só isso. E aí fica essa balela, né? E o eleitor hoje já não suporta mais isso. O eleitor quer ouvir. Eu acho que esses candidatos estão subestimando muito a inteligência do eleitor. O eleitor não é aquele que come mais qualquer coisa que dá, não. Ele quer uma coisa mais apurada, uma coisa mais consistente, né? Porque ele se informa. Hoje o eleitor está bem informado. Essa história de que o povo não sabe votar, Rui, eu acho que já caiu por terra há muito tempo, né? Não, o povo sabe. Tem bom senso, você vê, né? Agora, por exemplo, a gente vê as questões, né, Barbosa? Você imagine no início do governo, até da história do presidente Bolsonaro, ele era um crítico feroz
dos programas sociais. Né? Dizia que aquilo era coisa de preguiçoso. Tem um negócio da internet que ele, inclusive, visitou lá um quilombo e ele pesou a figura humana dos quilombolas em arroba, né? Tava todo mundo gordo, essa coisa toda. Trabalhar. Então, e hoje ele quer copiar, né? Hoje ele quer e entrou no negócio do... Antes dizia que havia um populismo de esquerda, você agora tem um populismo de direita. Ele tá, sabe, digamos assim, em estado orgástico com o Nordeste, né? Por conta dos 600 contos. Inclusive eu estava dando risada essa semana, Rui, porque quando o Nordeste elegeu o PT em massa, né? O sulista, o pessoal da região sudoeste do Brasil, falava que o nordestino não sabia votar, que era ignorante, era voto de cabresto, chamava até de estúpido, né? Aí agora, engraçado, né? O Bolsonaro deu esse Bolsa Ajuda aí, veio no Nordeste, a popularidade aumentou. Aí o pessoal do Sudoeste, do Sudeste, aliás, do Brasil, né? Do Sudeste e do Sul, eles já estão dizendo que o nordestino é estúpido porque está sendo comprado por esse negócio. Então, eu acho que o nordestino está frito, né? De um jeito ou de outro está estúpido. Mas até um comentarista de uma TV importante do Brasil aí, né? A Globo, estava falando isso. Olha que eu acho até estupidez desse jornalista falar isso, né, Rui? Porque o jornalismo ele não tem que ser partidário. Né? Você não pode agir por amor a um candidato, a uma ideologia. Então você agride metade da população do Brasil dizendo que o nordestino é estúpido. Eu acho que estúpido é esse jornalista. Eu vi, inclusive, foi acho que é Valdo Cruz, não. Não foi Valdo, não, foi o comentarista da Globo News. Globo News, eu vi um dia. Eu esqueci o nome dele agora. Mas é uma situação complicada para o nordestino. Mas o que você vê a questão do populismo, quando você está antes, você... Né? O depois que você assume. Então, de repente, ele está quebrando a mola mestra do programa. Ele dizia antes, o meu farol é o posto de Ipiranga, é Paulo Guedes. E eu acho que ele não aguenta mais um mês aí. Porque a pressão está grande. A pressão grande, ele vai ter que quebrar o teto do gasto. Agora, isso não vai ser dificuldade porque já comprou o Centrão. Ele já tem os 200 votos do Centrão. Tá certo? Mas o que ele quer com isso? Quebrando pelo técnico, você vai ter que emitir dinheiro, né? O mas ele corre um risco de acontecer o que aconteceu com Dilma, né? Porque tem um grupo de deputados só esperando ele pisar na bola. O Centrão, você não pode confiar no Centrão. Né? E o PT também tem uma grande participação ainda na Câmara de Deputados, né? No Senado. Tem peso, né? Se você juntar aí o PT, o Partido Democrata, né? E mais uma parte desse centrão aí, dá para fazer um impeachment rapidinho. Então o Bolsonaro precisa tá de olho aí, porque se ele vacilar, Paulo Guedes sair, ele fura o teto de gasto, começa a fazer coisas... Mas agora a bola da vez é o ministro Tarcísio. O Tarcísio. É o ministro gastador, é o homem que está inaugurando obras. Né? Todas as obras estavam... Agora mesmo foi inaugurar aí, acho que 600 quilômetros da pista do aeroporto aí de Foz do Iguaçu, né? Pois mas tinha obras aí... 600 quilômetros não, perdão, 600 metros. Mas tinha obras aí, por exemplo, que já tinha 90% concluída, ele conclui e aí aparece como dono da obra. Aí aparece como dono da obra. E por falar nisso, Rui, recentemente foi inaugurada aquela questão do Rio São Francisco, né? Que passa ali pelo Nordeste agora, e recentemente acabou um túnel daquele estourando. E aí estão acusando até de sabotagem ali, mas eu acredito que foi serviço mal feito. Acho que não tem a ver com sabotagem. Qual nordestino, né? Vai fazer um negócio desse, né? Qual grupo político? Que teria essa coragem. Eu acho que não. Isso como eu estou falando, é o fake para você, né? Eu acho que é serviço mal feito mesmo, porque outro dia também tinha estourado aí um duto daquele. Duto não, na verdade era uma vala daquela, né? O concreto é um canal, né? É um canal, O concreto estava muito frágil, talvez porque a obra foi mal feita, ficou muito tempo ali parada, né? Sem manutenção. Sem manutenção, quando a água veio, acabou destruindo. O modelo do canal, não sei se você se lembra, eu me lembro logo do Mário Ketz, ali na rodoviária em Guatemi, ele fez exatamente esse projeto do canal. Aquilo ali não é uma coisa forte, consistente, então tem que estar sempre mantendo. Né? Pois é.
Bom, e para a gente encerrar esse assunto aí da questão nacional, que nos envolve também, Rui, o Congresso Nacional está tentando aí, né, aprovar uma medida, né, uma lei, né, uma nova lei que vai regulamentar essa questão aí justamente do teto de gastos, né? E aí, como é que você acha que isso vai passar? Aí já é para estourar o teto do gasto, abrir, né, a possibilidade, porque, pelo menos, 200 deputados do Centrão, eles sonham todo dia descer na quinta-feira no aeroporto de cada cidade, certo? Para ir levar a obra, para ter reunião com o empreiteiro, porque emenda, né, quando você manda para um município, quase sempre é uma doação casada, já vai a indicação da empreiteira. É assim que as coisas funcionam. Não, tá certo? Então, por que ele faz isso? Porque ele quer levar para a base dele, para o prefeito dele, certo? As obras, porque ele precisa desses votos na eleição. E muitos dos candidatos, inclusive, são candidatos a prefeito agora. Exatamente. Por sinal, eu estava vendo uma sessão plenária no Congresso essa semana, rapaz, não tinha 50 deputados lá. 50 deputados não tinha no plenário. É uma coisa terrível agora, é época de eleição. Né? Pois é, então qual a ideia? A ideia é exatamente estourar, porque eles estão, né, eles dão governabilidade, porque, né, o Bolsonaro estava com risco de impeachment por conta das loucuras. Quando ele vai para o Centrão, que ele antes abominava, o que acontece? Os caras não têm essa questão de moral. Quem tem cargo tem dinheiro, tá certo? Para as eleições. Então, ele flutua de um lado para outro. E qualquer governo eles dão governabilidade. Então impediu, por fim, o impeachment. Não vai ter impeachment, ele vai até o final. Mas ele vai ser objeto de extorsão durante esses 2 anos pelo Centrão. Para a gente encerrar, Rui, a saúde de Itabuna, né, está passando por situações ainda dificílimas, ainda mais agora com o Covid. E a Santa Casa de Misericórdia, que de misericórdia não tem nada, e prova disso é que essa semana uma senhora precisou de internamento para fazer uma ultrassonografia de gravidez complicada. Foi negado na Santa Casa, né, no Hospital Manuel Novaes. A criança veio a falecer, né, teve que fazer um aborto. E essa mulher não conseguiu fazer a ultrassonografia antes de acontecer, né, essa tragédia aí, para ela perder o filho. Aí eu remeto isso a um outro caso que aconteceu outro dia, uma indígena perdeu uma criança também, falta de atendimento na Santa Casa. E uma parturiente também foi morta, morreu ela e o filho por conta de falta de atendimento, negligência médica na Santa Casa. Aí eu lhe pergunto, como é que a Santa Casa quer dinheiro e não atende bem a população, né? Outro dia eu estava brigando aí por 25 milhões, que foi uma verba vinda por um deputado numa emenda parlamentar. 25 milhões. Aí o ex-deputado aí, Augusto Castro, outro dia estava ladeando aí nas emissoras de rádio, que doou um tomógrafo no valor de 3 milhões para a Santa Casa, doou isso e aquilo. Então está doando equipamento e dinheiro público só para atender particular, Rui? Aí é complicado, né? Aí cabe ao senhor Valdési, né? Valdési, que é o novo provedor. Francisco Valdési, o provedor, eu acho que né? cabe a ele uma... Ele teve aqui, não foi? Teve. Eu até falei com ele, Rui, aqui, ele deu uma entrevista aqui num programa de saúde que a gente tem aqui, Ação Saúde, mas eu conversei com ele aqui no estúdio e falei, olha, eu acho que vocês têm que prestar conta à população daquilo que é público. Exato. Quanto a Santa Casa recebeu nesse período aí do governo federal e como ela gastou esse dinheiro, como foi, atendeu quantas pessoas, quais foram os procedimentos, né? Tudo bem que no particular ela não tem a obrigação de prestar conta, né? Se o diretor lá ganhar 30 mil é problema da Santa Casa. Agora, a questão pública, né, dinheiro público, equipamento que veio do dinheiro público, ela tem que prestar conta do que é que está fazendo com isso. Porque o que a gente sabe é que tem várias clínicas dentro da Santa Casa, todas ganham dinheiro, menos a Santa Casa. Mas aí o Valdési disse que sim, que concorda com isso, que tinha que prestar contas mesmo. Então vamos aguardar. Agora fica essa denúncia aí, né, mais uma vítima dessa negligência no atendimento na Santa Casa. Eu acho, inclusive, viu, Barbosa, que nesse caso o delegado, né, a autoridade policial de ofício, podia ao menos estar lá num procedimento apuratório. Exatamente, junto com o porque Ministério não é um Público, caso né? isolado, né? Você citou aí três casos. Acho que o Ministério Público deveria entrar. O Ministério Público recomendar uma apuração. Não pode continuar do jeito que está. Exatamente. Saúde pública, porque, como você falou, se a Santa Casa fosse estritamente privada, particular, ninguém tinha nada com isso. Mas recebe, e muito dinheiro, porque ela atende a alta complexidade. Exatamente. E os procedimentos de alta complexidade são caros, muito caros. É verdade.
Inclusive, tem lá a questão de cardíaco, né? Que eu soube que vai deixar de funcionar. E eu não entendo porque outro dia o governador queria levar essa questão cardíaca só para o Costa do Cacau. E a gente defendeu aqui que devia continuar na Santa Casa, né? E agora vão fechar. A própria Santa Casa pediu para a gente... Né? E agora eles querem fechar. Então é complicado, né? Mas vamos aguardar aí o pronunciamento do Valdésio, né? Francisco Valdésio, que é uma grande figura, né? Gente boa. Vamos encerrar aqui, Rui, hoje. O tempo acabou, né? Nós voltaremos na próxima semana, ou se houver um fato em edição extraordinária, a gente volta aí ao vivo com você, tá certo? Até lá.